no início do ano, nós escolhemos pregar um livro chamado O Significado do Casamento. Esse livro tinha uma perspectiva importante, que é trazer à luz da Escritura o que é o casamento. E aí você poderia dizer: irmão, mas por que você não se ocupa só de falar que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele transforma a vida do homem? Mas eu quero lhe dizer que a Escritura, a Bíblia Sagrada, é a Bíblia toda para o homem todo. A Bíblia não é só falando de salvação, não é só para dizer que arrancou o homem do pecado e trouxe para a maravilhosa luz. Ela também rege o teu modo de vida, como você se relaciona com o seu cônjuge, como você se relaciona com os seus filhos, como se relaciona nos seus negócios. Então a Bíblia, ela orienta o povo de Deus para um viver santo aqui na terra. Então não é só um livro que fala sobre salvação. Claro, a salvação é uma das partes mais importantes, o mistério de Cristo encarnar, morrer por nós, enquanto éramos pecadores, e agora ressuscitar e perdoar os nossos pecados, é a coisa mais bela da Escritura. Mas ela também tem o intuito de tratar os nossos relacionamentos. Porque quando nós nos relacionamos bem com Deus, nós somos capazes de nos relacionarmos bem com o nosso próximo, dentro da comunidade de fé, na família, uma relação pais e filhos, mas também com o nosso cônjuge. E como você está num culto da família, a nossa obrigação aqui, entre tantas outras coisas, é tratar sobre problemas que estão dentro da família. E dentro dessa gama de problemas que nós enfrentamos dentro da família, estão os relacionamentos e está o tema de hoje, que é intimidade no casamento. Eu não sei se foi o tema que atraiu tanta gente, mas eu digo que talvez o último capítulo é um capítulo mais desafiador, que eu digo: irmã Kelly, se eu não tivesse começado o livro, eu tinha parado e tinha saltado esse aqui. Mas como eu não sou de arregar, de deixar de fazer o que tem que ser feito, nós estaremos aqui tratando esse tema, e eu quero começar incentivando você a abrir a sua Bíblia em Efésios 5:31, para que juntos a gente façamos a leitura desse versículo, que muito provavelmente você já até decorou, porque Paulo aqui cita um texto de Gênesis. Ou seja, não é Paulo que cita esse texto pela primeira vez, mas sim o próprio escritor de Gênesis, Moisés, escreve no capítulo 2, versículo 24, falando esse mesmo assunto. Paulo transcreve esse texto igual e diz o seguinte: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Irmãos, explicar isso aqui é um dos maiores mistérios da Bíblia Sagrada, porque só Deus é capaz de criar uma instituição capaz de transformar, unir de tal modo duas pessoas, que elas agora, como se elas fossem uma terceira pessoa, você pega um pedaço de um e de outro, não só um pedaço de um e de outro, a totalidade de um, a totalidade de outro, unem-se para ser apenas um. E isso é extremamente importante, isso é extremamente valoroso. Você que é solteiro, que está aqui, diga: meu Deus, eu não sou casado, o que eu tenho a ver com esse tema? É com você que eu quero falar também, que tem a oportunidade de fazer a coisa muito certa. E você, casal, nós vamos caminhar para colocar nos eixos esses princípios. Porque quando nós nos referimos a casamento, é impossível não falar de intimidade. Muitos que estão aí pensando em casamento, às vezes pensam mais na possibilidade de intimidade do que dos problemas. Ou não foi assim com você? Quando você pensou em casar, você pensou nas dificuldades? No quilo do feijão, do arroz? Nada, você pensou na possibilidade de ter intimidade no casamento. Eita Jesus, agora vai ser só glória, pronto, os problemas não vão nem existir, é só bênção, eu quero me casar para ter a liberdade com minha esposa, com meu esposo, sem ninguém estar dizendo alguma coisa. Não foi mais ou menos isso que você pensou? Eu sei, eu já pensei assim. Só que quem já casou, que veio para o lado de cá, sabe que os desafios são bem maiores que esses, que existem peculiaridades, e nós precisamos trazer a Bíblia para dentro do nosso relacionamento, irmãos, para a gente não sair aí desavisados cometendo erros. Porque a Bíblia está aqui para nos orientar, é o nosso manual de fé e prática. E eu quero falar sobre isso, sobre essa intimidade, e destacar 2 pontos, 2 níveis importantes. O primeiro nível que eu quero tratar com você é que você precisa entender que existe uma ética bíblica, existe um padrão bíblico exatamente para a intimidade. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele restringe a intimidade do casal, ou seja, a atividade sexual do casal, para dentro do casamento e exclusivamente no casamento. E sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer nos proteger, porque Ele nos ama, e Ele entende que como Ele mesmo criou a intimidade,
Ele criou tudo isso para nos preencher e nos saciar, e nos animar, e nos alegrar. Ele sabe também que um relacionamento de intimidade, ele é um relacionamento que traz consequências para quem não está vivendo dentro do casamento. Irmão Adonis, é isso mesmo? E eu vou caminhar com você e lhe explicar isso. Então Deus agora trata comigo e com você e diz: a atividade sexual é para dentro do casamento. Quando nós entendemos esta verdade bíblica, nós vamos para o segundo nível. Primeiro é entender que Deus restringe isso exclusivamente para dentro do casamento. Quando você entende essa verdade, e aí é por isso que você está aqui, é para quando você é esclarecido em uma verdade bíblica, não tem como você agir como se não soubesse mais. O que eu estou fazendo aqui é avisando você de um grande perigo. E uma vez que você entende isso, você passa a viver agora por este modelo, por esta ética bíblica, abraçando esta ética bíblica. E isso para você casado e para você solteiro. Eu quero caminhar com você falando sobre 3 pontos e nós encerramos o sermão desta noite. Primeiro, o que sexo não é, o que sexo é e como eu, que sou casado junto com a minha esposa, e você que é solteiro, caso você seja solteiro, é afetado por estas verdades à luz da Escritura. Eu prometo que não vou falar com você sobre os meus próprios pensamentos acerca disso, mas eu quero falar com você sobre o que a nossa Bíblia, o que a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Porque a minha opinião pouco importa diante desses temas, porque uma vez que eu aceitei Jesus e disse que esta palavra é importante, que esta palavra é vida e é transformação de vida, agora nossos passos são segundo ela, louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora você já deve estar em desespero, disse: Jesus, o que foi que eu vim fazer no culto hoje? Eu podia ter ficado sem isso, mas é disso que eu quero falar com você, lhe alertando. Então, primeiro, a sociedade moderna, irmãos, e eu tenho até um certo dó da juventude dos nossos dias, porque hoje está mais difícil ainda. A impressão que a gente tem é que está mais difícil ainda, porque você tem toda uma cultura aí fora extremamente permissiva. Os indivíduos começam a namorar há pouquíssimo tempo, já estão dormindo um na casa do outro, como se fosse a coisa mais normal da face da terra. Então você chega, o jovem cristão chega numa classe, numa sala de aula e diz: olha, eu quero me guardar para o casamento. O povo ri, diz: que loucura é essa, que besteira, e tu não vai experimentar. Ou seja, você está num ambiente que a cultura do mundo, ela tenta te influenciar para viver do modo como ela vive. E é exatamente disso. A primeira coisa que eu quero dizer, o que sexo não é um apetite desenfreado. O que a sociedade tem pregado e tem colocado por muito tempo, falar sobre estas palavras, talvez eu estaria dizendo aqui numa sala de aula ou pregando livremente, nem usando a expressão, porque era cercada de tabu. E o que seria tabu? Tema que ninguém toca. Só, não, a gente não fala sobre isso aí não. Não, a gente não deixa isso aí para depois, é aquilo lá. Então se usa meias palavras para tratar um tema. Mas isso virou, já não é mais. Hoje, o povo basicamente todo entende a atividade sexual como uma necessidade fisiológica. Isso é um problema, porque quando você tem essa liberdade absoluta, você quer praticar no momento que você sente necessidade, experimentando o maior número possível de sabores, como se fosse uma cozinha, é como comer e beber. Você experimenta o maior número de sabores, a maior variedade de cozinhas livremente. Eu quero dizer que isso não é liberdade. Então a primeira coisa que sexo não é um apetite desenfreado. Não é. Segundo, há alguém que tem uma visão que separa, já uma visão extremamente arcaica, como se a atividade ou o sexo entre o casal, ou de modo geral, fosse apenas um modo para procriação. Era algo a não ser pensado, e era apenas um malefício de ter que procriar. Existem, talvez essa seja uma das linhas de pensamento mais presente. Você ficaria assim: é mesmo? Acredite, é. E por último, há quem acredite e creia que a atividade sexual, ela está relacionada com a identidade do próprio indivíduo. Ou seja, ele é livre para escolher como, com quem, com quantos ele pode ter a sua atividade sexual, sem nenhuma restrição, sem nenhuma responsabilidade com terceiros. Apresento esses 3 pontos e digo: nenhum deles
está de acordo com a Escritura. Nenhum deles é o que a Bíblia diz que esse algo maravilhoso que Deus instituiu ao explicar a Moisés em Gênesis 2:24, dizendo: o homem e a mulher vão deixar a sua casa, o seu pai e a sua mãe, e eles vão se unir em algo maravilhoso que eu criei para eles. E esse algo maravilhoso, então, que Deus criou, Ele criou para dizer que o propósito do sexo é a entrega do indivíduo para a vida toda. Ou seja, eu vou me entregar por completo à minha esposa para a vida toda. E nesse aspecto, eu estarei glorificando o nome de Deus. Que coisa maravilhosa. Exatamente isso que Deus diz em Gênesis 2:24. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e eles vão se unir. Ele vai se unir à sua esposa. E ambos serão uma só carne. Esse é o projeto maravilhoso de Deus, porque cumprindo isso, nós estaremos glorificando o nome de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu faço o primeiro esclarecimento e a nota desta noite. O conselho e as ordenanças de Deus, elas são proteção para os seus filhos. Toda vez que Deus dá um conselho, toda vez que Deus emite uma ordenança na sua palavra, Ele tem um intuito: proteger você e eu dos nossos próprios desejos. É mesmo, irmã Donice? Sim. Toda vez que Deus ordena algo, é para que você não tenha dúvidas. Sabe por quê? Porque você poderá, como solteiro, dizer assim: irmã Donice, é porque você não sabe o que eu passo. Você já se esqueceu, você é casado, você tem sua esposa, você não passa as lutas que eu passo. E é exatamente para você não ceder ao seu desejo, à sua necessidade, é que a palavra de Deus é instituída. Ela diz: olha, é exclusivo para o casamento. Que é para quando você está no namoro ali, mais animado, você diz: não, é para o casamento. Porque se for segundo os meus próprios desejos, eu vou praticar aqui e agora. Mas como eu tenho a lei de Deus que me ordena, enquanto o meu coração estiver em dúvida, desejando me trair, desejando que eu faça aquilo que é a vontade do meu coração, eu não olho para os meus conflitos, eu olho para a palavra de Deus e diz: mas a palavra de Deus diz que não. Então ela é proteção, ela me guarda dos meus próprios desejos. Quando Deus ordena, diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, acima de todas as coisas. É Deus dizendo assim: me ame e seja livre de tudo. Me ame sobre todas as coisas e não seja escravo de nada. Não seja escravo do sexo, não seja escravo do dinheiro, não seja escravo do poder, não seja escravo de mais nada. Porque se você me amar, eu serei a coisa mais importante na tua vida e eu estarei protegendo você de si mesmo. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Só um Deus maravilhoso para fazer isso. Ponto 2 do que sexo não é. Não é sujo. De todas as religiões do mundo, o cristianismo é a que olha para o sexo como algo maravilhoso para a glória de Deus. É o que tem algo mais positivo acerca disso. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, do 3 ao 5, ele faz uma afirmação poderosa, dizendo que Deus deu uma mulher e um homem, um para o outro. Deus não apenas permite o sexo no casamento, mas Ele recomenda que o homem e a mulher tenham esta prática dentro da proteção do casamento. Então não é algo sujo, é algo maravilhoso criado por Deus para ser experimentado dentro da união do casamento. Por que muitos têm achado e olhado e não é algo sujo? Porque tem utilizado segundo as práticas pecaminosas do seu coração, para satisfazer o seu próprio eu, as suas próprias vontades, os seus próprios prazeres. E nunca foi projetado para isso. Foi projetado para a glória de Deus. Terceiro ponto, não é uma questão estritamente pessoal. O que eu acho lindo é que quando Deus cria as coisas, Ele cria com um projeto maravilhoso. E a ideia de Deus é criar uma só carne. A ideia de Deus é fazer uma união tão profunda entre dois indivíduos que eles se tornem praticamente uma nova pessoa. A ideia de unir-se aqui é fazer uma aliança, um contrato irrevogável. Quando Deus pensa no casamento para o homem e para a mulher, Ele não pensou na possibilidade do divórcio, Ele não pensou em algo que terminaria. E aí você diz: é mesmo, mas você não consegue, você não imagina com quem é que eu estou casado, irmão. É dor demais.
O cabo lá é complicado, a mulher lá é complicada. Se fosse eu, meu amigo, você já tinha corrido há muito tempo. Mas é exatamente disso que Jesus responde aos fariseus lá em Mateus 19. Os fariseus estão lá e chegam: Jesus, é lícito o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Isso era o que a lei de Moisés dizia. Eles queriam pegar Jesus. Jesus disse: sabe por que Moisés, em outras palavras, sabe por que os fariseus estavam falando? Jesus está na Bíblia. Moisés deixou de se divorciar. E aí? Como é que é? Tu que chegou aí dizendo que é profeta, tu vai melhor do que Moisés? Que Moisés deixou. E aí, o senhor vai deixar ou não vai? E aí Jesus explica. Ele sabe por que Moisés autorizou? Porque o coração de vocês é duro. Sabe por que a gente tem problema no casamento? Adivinha? Vou te dar uma pista. Coração duro. Querendo viver para os nossos próprios prazeres. É quando eu não me importo com os sentimentos dos outros. É quando eu busco a satisfação antes de qualquer coisa. Sabe qual é o maior problema dentro dos casamentos? É um coração duro, que não é sensível, que não olha para o meu cônjuge como alguém por quem Cristo morreu. Eu olho apenas para a ofensa que ele me fez, a resposta atravessada, quem sabe, que ele me deu, ou que ela me deu, ou um papel que ela deixou de cumprir, quando na minha visão era o papel dela. Você já pensou por um instante se Jesus nos tratasse desse modo? Com a rispidez e a dureza que às vezes nós tratamos o nosso cônjuge? É isso mesmo que você está pensando. Nós estaríamos em uma situação muito complicada. Mas ele é amoroso. Ele não olha para quantas vezes você já pecou e pede perdão com a cara mais lisa. Diz: oh Jesus, ou eu aqui de novo. Senhor, eu pequei de novo. Ou Senhor, eu prometi que nunca mais, fiz voto, fiz isso, fiz aquilo outro. Ou eu aqui de novo, Senhor. Jesus, vem. O meu sangue já cobriu o teu pecado. O meu sangue já te tratou. Vem, meu filho, caminha comigo, aprende de mim, seja transformado pela minha palavra. É esse Jesus amoroso que nos dá o exemplo de sermos um cônjuge melhor. E você, solteiro, de ser um cônjuge muito bom para o seu futuro esposo ou para a sua futura esposa. A instrução bíblica é muito clara, e eu quero enfatizar isso aqui. A união física só pode ocorrer se houver disposição para uma união emocional, pessoal, social, econômica e legal. Está vendo a confusãozinha que é? É isso mesmo. Não é só satisfazer a sua necessidade física. Ao ter uma relação com alguém, tem que haver disposição para se comprometer com esta pessoa. Não é só uma noite, não é só uma vezinha, não é só como ir num restaurante, comer alguma comida, pagar e ir embora, de modo nenhum. A ideia de Deus para esta instituição maravilhosa do casamento, que abre porta para a atividade sexual, é algo poderoso, mas é para ser feito dentro da proteção do casamento. Manda um dias é o que você acha? Não, é o que a Bíblia diz. Uma vez que você se entregou em casamento, o sexo é uma forma de manter e aprofundar essa união com o passar do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. De acordo com a Bíblia, a aliança ela é um pré-requisito para a intimidade entre duas pessoas, porque ela cria um espaço para vulnerabilidade e para intimidade. Ela cria um ambiente de segurança, porque aqui há uma aliança, um símbolo de compromisso, a promessa de um amor futuro, dita diante de um ministro do Evangelho, de um sacerdote, de alguém que faz essa instituição, onde o homem olha para a mulher e diz: eu te prometo, como símbolo do meu amor, que te serei fiel, que te amarei, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Este é o símbolo de que eu declaro que eu te amarei, mesmo quando você estiver velhinha e reclamona, ou velhinho e reclamão. É a promessa de um amor futuro, e ela garante a instabilidade, ela garante proteção e vulnerabilidade.
Quando Deus pensa nas coisas, irmãos, Ele não pensa como o homem pensa, não, precipitadamente. Ele pensa em algo poderoso, louvado seja o nome do Senhor. E o que sexo é? É um ato de união. Paulo proíbe expressamente em Coríntios 6, 1 Coríntios 6 e 17, que o homem se junte a uma prostituta, por exemplo. Porque na teologia paulina, esta união era um compartilhamento de algo feito para o casamento. E ele é explícito quando ele diz: não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como disse, os dois serão uma só carne. O que Paulo estava defendendo aqui, em sua teologia, não faz sentido entregar o corpo a alguém com quem você não se comprometeu para o resto da vida. Paulo para e diz: mas como é que você quer ter um relacionamento com alguém se você não tem interesse de ligar para ele no outro dia e de ter um relacionamento com ele? A ideia aqui estabelecida por Paulo disse: isso é um absurdo. É a realidade dos dias de hoje, meus queridos. Parece que eu estou pregando há 100 anos, 150 anos. Alguém que está na rede social diz: pai, irmão, você só está atrasado aí quase 200 anos. Só que eu quero lhe dizer que eu não estou pregando, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus nos orienta. Ela é proteção para os seus filhos, para os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão aqui, mas não são daqui. Os filhos de Deus vivem diferente do que aquilo que o mundo vive. Eles vivem para a glória de Deus. Aceitar a Jesus é mais do que conforto espiritual, é um comprometimento com Ele, com o seu reino, que está entre nós. Seja o reino de Deus, contracultural, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque como Paulo diz aos Romanos, este é poder de Deus. Não se sinta coado e envergonhado por abraçar o Deus da palavra, porque esse Deus da palavra, quando ordena, Ele protege os seus filhos. Ele protege a mim e a você para a glória do nome dEle. Ele nos esconde nele, para que nós não andemos como o mundo anda, pervertidos, vivendo a sua própria maneira, como o próprio Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1 diz: e Deus os entregou. Não existe nada mais triste, irmãos, mais triste, do que quando Deus diz assim: você quer? Pois vai. Você quer fazer? Você quer me desobedecer? Pois vai. Você que é mãe e pai, você já fez isso? Ou já ouviu isso da mãe ou do pai? Esse menino, tu quer? Eu já te disse para tu não ir. Mas tu quer? Pois vai, pois faz do jeito que tu quer. Depois tu vai ver as consequências. E tem, não tem? E são ruins, não são? Pois é exatamente isso que Deus está dizendo aos Romanos, assim: Deus os entregou. Diz assim: viva a sua maneira. Não existe um cenário espiritual pior, irmãos, que alguém possa viver, do que quando Deus diz assim: vai, faz a tua própria maneira. Faz do teu jeito. Porque aqueles que querem viver para mim, eu os protejo, eu os guardo, eu ponho sobre eles cercas de proteção. É a minha palavra cuidando deles. Louvado seja o nome de Jesus. Ponto 2. Sexo é um instrumento de compromisso. A Bíblia, ela orienta a abstinência antes do casamento. Abster-se, não praticar. E não é porque ele tem uma visão negativa do sexo, mas é porque ela tem algo positivo. É para algo ser desfrutado dentro do casamento. É uma visão extremamente positiva. O conceito bíblico implica que o sexo no casamento não é apenas errado em termos morais, mas também é prejudicial em termos pessoais. Sabe por quê? Porque ele foi feito para ser um instrumento de compromisso. E esse tipo de intimidade, quando você não tem um compromisso, ela gera uma dependência emocional. Aí você pode dizer: não, mas eu já fiz várias vezes, eu nunca me peguei a ninguém. E o outro lado? Você só está pensando em si. Quantos não passaram tempos e tempos dependentes porque tiveram intimidade antes do tempo, numa paixão desenfreada, numa paixão possessiva? Não, mas nunca aconteceu comigo. E o outro lado? Ninguém nunca ficou nesta situação. Entenda, quando Deus faz essa orientação, Ele orienta para que a atividade, o sexo que era para a glória de Deus, não funcione de modo contrário, tornando você, eu ou alguém que pratica esses caminhos
como alguém incapaz de confiar novamente em alguém. Extremamente possessivo ou ciumento. Quando que ele foi projetado para ser desfrutado para a glória de Deus, se torna agora um problema, um instrumento de desconfiança, um instrumento de pecado e de egoísmo. Tudo bem, eu já falei com vocês sobre esses dois aspectos, mas como é que nós somos afetados por isso? Como casados e solteiros nós somos afetados com isso? Eu quero começar tratando com você solteiro. A castidade, uma prática. Essa palavra castidade é um negócio que talvez você não tenha escutado há muito tempo, né? Mas é algo de manter-se casto, de manter a ética cristã. E aqui até o Timothy Keller foi muito feliz quando ele disse: olha, eu me solidarizo com você, crente, que está numa cultura que não te apoia, que não tem um apoio para isso. É por isso que eu digo, o jovem cristão ele tem que ter o apoio da igreja, da comunidade de fé, para saber que você não é um ET, mas que tem muita gente comprometida. Eu gosto muito do pastor Nelson do Escolhi Esperar, que ele lançou um programa nacional. Eu tive a oportunidade, enquanto líder de jovens, de levar um grupo de jovens para um seminário feito por eles em Teresina. E assim, você viu uma multidão de jovens, uma igreja lotada que não cabia, de pessoas que tomaram a decisão de viver diferente do mundo. E ele disse: sabe por que eu faço esses seminários? É para você que adotou a verdade bíblica saber que você não está sozinho. Isso é importante por quê, irmãos? Porque tem hora que a gente se sente um ET. Tem hora que você se sente como se você não participasse desse mundo, porque está todo mundo praticando, todo mundo fazendo a torta e a direita. E você dizendo: não, continuarei fiel, me guardando para o momento certo, crendo em Deus. E você diz: eu não posso ser desse mundo. Mas você é. Existe muita gente que tem abraçado as verdades bíblicas e vivido deste modo. E eu quero te dar algumas instruções, você jovem solteiro, para abraçar isso. Lançar mão desses recursos que a palavra de Deus diz. O primeiro deles: tenha a presença de um amor conjugal de Jesus na sua vida. Às vezes, irmãos, nós somos iludidos, achando, até mesmo pelo que se prega à mídia, pelas novelas, pelos filmes, as casualidades das relações sexuais. Alguém encontra alguém num bar e 5 minutos depois já está na casa dele entre lençóis. Eu quero dizer que isso é uma realidade que não existe. Não é assim tão simples, não. Mas passa a ideia para o jovem, inclusive jovem cristão, que é a coisa mais simples, mais comum do mundo. Isso é uma mensagem diabólica, difundida entre filmes, novelas e tudo mais. E você, como cristão, precisa filtrar tudo isso. Mas para isso, às vezes nós somos iludidos, achando que se nós tivermos um amor para a vida toda, alguém que desenvolva esse amor, essa paixão avassaladora, nós seremos plenamente felizes. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que felicidade completa, o vazio do nosso coração, só é preenchido pelo amor de Jesus. Só Jesus pode te satisfazer. Não caia nessa ilusão do mundo. Jesus é o teu cônjuge perfeito, é aquele incapaz de te trair, incapaz de te deixar de amar, incapaz de te dar uma palavra atravessada. Ele vai estar com você firme, segurando a tua mão, quando todos te abandonarem. Sabe qual é a passagem mais linda da Bíblia Sagrada que eu considero? É quando Paulo escreve 2 Timóteo, as últimas palavras do apóstolo Paulo, capítulo 4, a partir do versículo 9, especificamente no versículo 16, ele diz: quando eu fui a comparecer diante do tribunal, todos me abandonaram. Nós não estamos falando do irmão Adonias, nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem querido, um homem amável. Todos não estavam presentes em sua defesa. Sabe o que ele diz? Mas o Senhor não me abandonou, e por certo me levará em segurança para o seu reino. Cônjuge, filho, amigo, todos são passivos de te abandonar, mas o Senhor, Ele estará contigo. Então, jovem solteiro, você casado, talvez que esteja amargando dentro do casamento, eu quero dizer, o cônjuge perfeito é o Senhor Jesus. É Ele que é capaz de transformar o teu cônjuge, de mudar o teu coração, de transformar a tua vida. Não confie em homens, não confie em mulheres, não confie que alguém vai te satisfazer neste nível, quando só o Senhor é capaz de te satisfazer.
Precisamos dizer a verdade ao nosso coração. Sabe aquilo de ser sincero com o coração? Dizer, olha coração, sexo não vai preencher a necessidade da nossa alma. Só o nosso Salvador. Só Jesus. Precisamos equilibrar pensamentos e desejos. Existem cristãos que, quando tem qualquer pensamento, enquanto solteiro ou até mesmo casado, tem qualquer pensamento na área sexual que não seja com seu cônjuge ou como solteiro, já se sente a pessoa mais suja do mundo. Se sente um pecador, corre para os pés de Jesus. É uma atitude linda e nobre. Enquanto tem outros que fazem esses exercícios mentais sem nenhum constrangimento. Pensam, fantasiam e não se sentem culpados por isso. Mas como equilibrar os pensamentos numa sociedade aí atravessada? Tudo cheira e exibe pornografia em algum nível. Lutero tem um remédio que eu achei interessante. Martinho Lutero, um dos grandes reformadores, ele dizia, olha, você não pode impedir que um pássaro pouse sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Captaram? Às vezes você não pode impedir que um pensamento atravessado lhe corte a mente diante de uma cena, diante de uma fala, mas alimentar isso é outra história. Alimentar e viver como se isso fosse normal é outra história. Você pode evitar que ele faça ninho, faça morada, desça ao seu coração, corrompa a tua alma e o teu relacionamento com Deus. Conflitos interiores. Eu quero pedir licença aqui, eu não sei nem como é que está meu tempo. Meu Deus, extrapolei já. Eu sou bom de extrapolar tempo, mas já estou caminhando. Mas eu não gostaria de deixar passar essa parte, porque eu achei fantástico quando o Keller se utiliza de um romance escrito em 1847 por Charlotte Brontë. E essa escritora, ela escreve sobre uma mulher chamada de Jane Eyre. Jane Eyre, ela se apaixona, ela é uma jovem muito pobre, se apaixona pelo senhor Rockefeller, um homem nobre, um senhor daquela época. Só que esse homem era casado e tinha a esposa enferma no quarto da sua mansão, com fortes doenças mentais. Ela vivia isolada, não tinha nenhum relacionamento, mas era um homem casado. E este homem também correspondeu a esse amor da Jane e pede para ela deliberadamente, dizendo assim, seja minha amante. Minha esposa não tem condições de atender as minhas necessidades, eu não vou me desfazer deste casamento porque ela está doente, mas seja minha amante. E a Jane fica em conflitos terríveis em seu coração, porque ele insiste muito, e agora o coração dela fica extremamente tempestuoso, né? Turbado, para usar uma expressão do Novo Testamento, um coração pesado, conflito, aceito ou não aceito, esse homem pode mudar a minha vida, esse homem diz que me ama, mas ele é casado, e agora o que é que eu faço? E ela fica nesse conflito terrível, e é exatamente com você em conflito que eu quero conversar. Porque quando você está em conflito, não é o seu coração e os seus pensamentos que você deve ouvir, mas Deus. O que diz a palavra de Deus? Jane recusa aquela proposta do senhor Rockefeller, baseado não no que ela sentia, porque ela amava aquele homem. Mas é por isso que existe a palavra de Deus, é para quando o teu coração estiver em conflito, a palavra de Deus é a tua bússola, o teu norte. E eu quero ler aqui algo para te dizer. Naquele exato momento, as leis morais de Deus não faziam sentido algum para sua mente e coração. Não pareciam razoáveis e nem justas. Mas, como diz, se pudesse quebrá-las quando parecem inconvenientes, que valor teria? Essa é a reflexão de Jane. Ela para e pensa, diz, olha, mas se toda vez que eu olhar para a palavra de Deus, eu só obedecer aquilo que é conveniente, toda vez que o não de Deus for inconveniente para mim, ou me atrapalhar, eu digo, não vou obedecer isso não. Tem crente fazendo isso, você sabia? Não, essa parte aqui é boa, esse negócio de amar aqui é bacana, né? Cobrar isso aqui, o pastor tem que cuidar das suas ovelhas, isso é bom. A ovelha tem que ser obediente ao seu pastor, não gostei, essa parte tira. É como se você estivesse escolhendo o que obedecer da palavra de Deus. É assim? Não. É a Bíblia toda para o homem todo. Que obediência seria essa que se você só obedece quando é conveniente? Quando lhe agrada? Quando satisfaz o seu coração? Aí ela diz, se você obedece a palavra de Deus apenas quando lhe é
razoável e vantajosa, na verdade isso não é obediência. Porque obedecer significa entregar ao outro a autoridade sobre nós, sobre si. E essa autoridade continuará a ser válida mesmo quando você não concordar com ele. A lei de Deus existe para tempos de tentação. Quando o corpo e a alma se levantam em motim contra nós, quando se levantam contra nós, dizendo, não faz assim, age desse modo, é, portanto, a palavra de Deus e não os nossos próprios sentimentos e paixões que nós devemos firmar os nossos pés. Oh, que algo maravilhoso, irmão. Porque é a palavra de Deus que é o nosso suporte, irmãos. Não é no que eu acho, o que eu penso, porque o que eu acho, o que eu penso muda dependendo das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou me adiantar e dizer apenas a importância do cuidado, do amor dentro do casamento. Paulo, ele foi muito sábio e extremamente utilizado por Deus, porque nesta época, quando ele escreve aos Efésios, que ele fala sobre a autoridade do homem sobre a mulher e da mulher sobre o homem, especificamente na área dos desejos, na área da intimidade. É bom lembrar que nesta época a mulher era como se fosse uma propriedade do homem. Mas neste contexto de que o homem talvez tivesse autoridade, tinha a mulher como propriedade, Paulo olha para o homem e diz o seguinte, ele olha para esse homem e vai dizer que o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Olha que coisa interessante de você pensar. Nós não estamos falando do conceito de hoje, da igualdade de hoje, da busca que as mulheres têm por seus direitos, mas nós estamos falando de uma sociedade há mais de quase 2000 anos atrás. Paulo diz, olha, nesta área, o cristianismo enxerga deste modo. O homem tem autoridade, e aqui ele está falando da intimidade do casal, não pode negar-se um ao outro, deliberadamente, ou com chantagem, ou algo do gênero. Claro que aqui eu poderia abrir um parêntese e explicar as várias possibilidades que tem para se negar um ao outro, desde enfermidade, indisposição, por aí vai. Mas ele está falando aqui de um contexto que está tudo 100% e deliberadamente alguém resolve negar um ao outro. Assim como a mulher não deve se negar ao homem, o homem também não deve se negar à mulher. Esse é o conceito paulino aqui de 1 Coríntios e também reforçado por Efésios. Isso é muito maravilhoso porque é contracultural. Numa época em que a mulher é uma propriedade, Paulo coloca em equidade os dois, coloca em equilíbrio, em paridade. E por fim, irmãos, o sexo ele age como um símbolo e um selo da nossa união um com o outro, realizado para a glória de Deus. Eu quero concluir dizendo que Deus projetou algo glorioso, a intimidade do casamento. Você que talvez esteja um pouco escandalizado com o que eu preguei hoje, eu quero dizer que você precisa consultar a sua Bíblia no livro de Cantares. É uma grande declaração do amor de um homem por uma mulher. Irmão, e por que está na Bíblia? Porque apesar da gente olhar como algo sujo, porque a sociedade deturpou a intimidade entre duas pessoas, ela foi projetada por Deus para a glória de Deus. E quando nós pensamos deste modo, nós entendemos que os melhores casamentos, como diz Romanos 7, eles apontam para uma união profunda e infinitamente gratificante e suprema que nós teremos com Cristo em amor. Um casamento bem alinhado, um casamento bem organizado, um casamento onde há uma reciprocidade no amor dos dois, é uma dramatização do Evangelho. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: a mulher seja submissa ao seu marido, e o homem ame a sua mulher. O que ele está estabelecendo aqui é que o homem deve amar sacrificialmente a sua esposa, e a esposa se submeter à missão do marido, que é uma submissão, como se fosse uma missão abaixo da missão. E essa ideia estabelecida por Paulo é porque a missão do homem é uma só: glorificar a Deus. E da mulher, ajudar o marido a glorificar a Deus, como casal, como unidade, como projeto de Deus.
E aí eu quero fechar fazendo talvez uma grande pergunta que meu filho Asaf sempre gosta de fazer. E eu? Quando nós apresentamos alguma foto que ele não está presente, está só eu, Isabela e Kelly, ele ainda não tinha nascido, a primeira pergunta dele: e eu? Eu quero responder essa pergunta, talvez você dizendo assim: e eu? O que eu tenho a ver com isso, mano? Você está aí há quase mais de meia hora pregando, e o que eu tenho a ver com isso? Eu quero dizer que o Deus poderoso que nós servimos, Ele cuida de você. E Ele cuida inclusive nesta área, que tem afligido e açoitado muita gente. Tem trazido talvez preocupação, tem trazido desconforto. Ele restaura união e salva perdidos. Quem sabe você esteja vivendo dentro do seu casamento algo difícil. Talvez já tenha passado pela sua cabeça e disse: meu Deus, onde era que eu estava com a cabeça? Como foi que eu fiz essa escolha? E quem sabe tenha dito: a melhor solução é partir, é encerrar isso aqui e seguir a minha vida. Eu deveria ter escolhido melhor, eu era muito jovem. E essas coisas que muitas vezes as pessoas usam como justificativo para encerrar os seus relacionamentos. Mas nós estamos aqui diante de um Deus que restaura. Quando Ele orienta pela sua palavra, Ele também dá o remédio. Ele não só aponta o problema, Ele também diz assim: em mim vocês podem fazer grandes coisas. Em mim o casamento de vocês pode ser restaurado, pode ser aceso para a glória de Deus. Porque o casamento, ele é uma dramatização do Evangelho. Não há nada mais belo, mais maravilhoso para você testemunhar para os seus vizinhos do que o modo maravilhoso como a esposa trata o marido e o marido trata a esposa. É uma grande dramatização do Evangelho. Uma relação tão próxima daquilo que Paulo diz: Cristo e a igreja. Em nome de Jesus, eu quero pedir para você se colocar de pé. Eu quero orar com você e por você e já devolver o microfone para o nosso pastor. Meu Deus, aqui está o teu povo, Senhor Deus, aqui presente no templo e também nas redes sociais. A nossa oração, Senhor Deus, neste momento é que o Senhor, que fala aos corações, encontre guarida agora nos corações. Diante da pregação da tua palavra, Senhor Deus, deste estudo que nós tivemos aqui nesta noite, que o Senhor adentre aos corações, e aquele relacionamento que quem sabe esteja defasado, esteja passando por situações difíceis, angustiantes, que o Senhor agora possa restaurar, fazer nascer e brotar o amor que uma vez brotou, Senhor. Que haja respeito, que a intimidade seja restaurada para a glória do teu nome. Que aqueles que já não conseguem ter um diálogo ao ponto de se relacionarem na intimidade do casamento, eles possam ter a sua intimidade restaurada, porque a tua palavra, ela é orientação, ela é correção, ela é farol para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, eu te apresento também os solteiros desta igreja, Pai. Aqueles que têm enfrentado conflito, que têm sido açoitados pela cultura do mundo, que tem dito para eles, quem sabe, que eles estão perdendo tempo, que deveriam aproveitar a vida. Em nome de Jesus, que essas informações caiam por terra, e que os solteiros desta igreja se guardem para a glória do teu nome, e possam plenamente desfrutar a intimidade, Senhor Deus, do tempo oportuno, dentro da proteção do casamento e da exclusividade do casamento. Meu Deus, abençoa as famílias desta igreja, abençoa o teu povo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.